noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então, para iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro Momentos de Alegria, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Dá-te a ele. Faculta-te permear pelo psiquismo divino que paira em toda parte. Não obstante os miasmas pestilentos do pessimismo e da amargura que intoxicam milhões de vidas, sustenta o idealismo no teu coração, irrigando o teu organismo com os fluidos da coragem e da confiança irrestrita em Deus. Enquanto a maioria irritada blasfema, imite você pensamentos saudáveis que constituem força criadora e renovadora que todos necessitam. Apesar da desconfiança e insatisfação que dominam os atuais arraiais terrestres, mantém-te resoluto e convencido da vitória do bem sobre o mal. No fragor da luta é que se notabiliza o combatente, e é na dificuldade que os homens se desvelam. Temor é passo para o fracasso. Dúvida constitui impedimento para o avanço. Reclamação representa mecanismo de desequilíbrio gerador de insucesso. Somente uma atitude decidida facilita a solução dos problemas graves, desde que resultado de uma lúcida mente não comprometida emocionalmente com a descrença, com a mágoa ou com a revolta. Assinala as tuas horas com os minutos da paz, a fim de que ela reine nos teus sentimentos mais tarde. Os pequenos espaços preenchidos com a harmonia se tornarão a pauta sinfônica da tua felicidade, mesmo que, aparentemente, tudo conspire contra os teus planos superiores. Confia em Deus e a Ele entrega-te. Quem visse o fracasso de Jesus suporia que ele havia perdido a luta. No entanto, porque se deixou arrastar ao martírio, demonstrou a excelência dos seus ensinamentos e até hoje prossegue atraindo as multidões, entre as quais te encontras ainda indeciso. Dá-te a ele e não temas a nada e nem a ninguém. Que nesse momento, então, possamos tranquilizar as nossas mentes, poder sentir a presença dos amigos espirituais que prepararam esse ambiente para esse momento e que possamos nos conectar a Deus, a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que esteja conosco nesta noite, nos auxiliando a bem compreender as palavras do nosso irmão Antenor. Pedimos então a Deus e a Jesus a presença e que possamos então sair daqui melhores do que chegamos. Muito obrigada, Jesus. E em teu nome está aberto a reunião desta noite. Que assim seja. Então, nesta noite, a palestra está a cargo do nosso amigo Antenor Veiga, de Poço Claro, da Casa Espírita Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo, que os Espíritos te auxiliem. Nosso boa noite a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quando se fala em religião,
A primeira coisa que vem à nossa mente é Deus. As verdades espirituais, elas são em partes relativas. Isto é, à medida que nós vamos evoluindo, desenvolvendo, vamos compreendendo cada vez mais e melhor. E assim a espiritualidade vai revelando cada vez mais verdades do plano espiritual. Por exemplo, com Moisés aprendemos aquele Deus enérgico, em partes vingativo, cheio de poder, semelhante ao próprio ser humano. O ser humano é que criou praticamente um Deus assim para adorá-los. Depois veio Jesus, nos ensinou completamente diferente. Que não precisamos temer a Deus, como acabamos de ouvir nessa mensagem aqui, o temor, o medo é um grande mal em nossas vidas. Deus, precisamos amá-los, como Ele ama a todos nós. Mas aquele Deus ensinado por Moisés foi necessário no momento, porque um povo ainda bastante embrutecido, ou seja, nós que estávamos lá, porque nós somos espíritos milenares nessa trajetória evolutiva. Mas Jesus ensinou que Deus é Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Totalmente diferente daquele Deus ensinado até então, o Jeová que castigava, que punia. Depois, mais tarde, por exemplo, com a vinda do Espiritismo, que uma das missões do Espiritismo, dos objetivos no mundo, é ajudar nós a compreender melhor Jesus. Porque Jesus é a verdade. Esteve entre nós há 2000 anos atrás, mas como nós não estávamos ainda amadurecidos para entendê-los, ele se limitou até certo ponto, falou de tudo, mas mais ou menos em termos não completos, reservando para mais tarde, que ele próprio o anunciou que mandaria o Consolador prometido, o Consolador para nós ensinar novas coisas e relembrar tudo o que ele tinha dito. No entanto, Jesus, todos os seus ensinamentos se referiam à vida futura, à vida espiritual. No entanto, nós, até hoje, temos dificuldade, praticamente falando, para vivenciarmos mais as coisas do espírito do que da matéria. E vemos no capítulo 2 do Evangelho, que nós vamos tecer alguns comentários do 2, mas vamos aprofundar um pouco mais no 3. Aquele item sobre, que vemos no capítulo 2, sobre, por exemplo, a nossa visão a respeito do futuro, ela é muito extraordinária em nossas vidas, o ponto de vista, para aquele que entende um pouco de espiritualidade, muda totalmente a sua visão perante as coisas terrenas. E até faz uma comparação bastante interessante lá a respeito das coisas do mundo. Se nós estivermos andando numa cidade, principalmente numa rua fechada, de prédios altos, tudo parece tão grande, os monumentos, a vida social, o poder, tudo é uma imensidade de grande. Agora diz lá, suba a uma montanha e olhe de lá, que diferença existe. Tudo relativo conforme os costumes, a cultura e o que o povo entendia. Fosse nos dias de hoje, diria para nós, voe num avião e de lá olhe para baixo. Como nós observando em nossa viagem aérea,
lá de cima, essas nuvens que a gente olha daqui do chão, parecem tão altas, passando por cima de nós, lá de cima você olha, estão rente com a terra, parece algodão aquilo que a gente está vendo lá das alturas. Então, e daí faz a comparação, se nosso ponto de vista, nós refletirmos na vida eterna, nas muitas e muitas encarnações que nós vivemos aqui na Terra. Então essa vida aqui na Terra, ela é passageira, tudo é pequeno demais aqui, quando nós temos essa visão ampla das inúmeras encarnações que já nós tivemos, do progresso que realizemos, de tudo que temos a aprender em nossa trajetória evolutiva. Então o ponto de vista deve mudar totalmente. Mesmo assim nós se apegamos às coisas materiais. Tem uma belíssima mensagem lá do espírito Isabel de França, uma rainha, que ela traz uma lição extraordinária para nós a respeito das grandezas do mundo aqui, como são mesquinhas, diz ela. Como rainha entre os homens, ela esperava no outro plano, quando passasse para lá, ser recebida qual soberana. E diz ela na mensagem, qual surpresa foi a dela quando viu acima dela, em felicidade, em espiritualidade, em moral, pessoas que ela julgava assim, de pouca valia, servos seus, trabalhadores humildes, estavam espiritualmente falando acima dela, da qual ela teve que suplicar auxílio para ajudar na sua trajetória no mundo espiritual. Então são lições extraordinárias que nós vemos, mas nós vamos para o capítulo 3, do qual é Santo Agostinho que mais fala a respeito dos mundos. Então, quando Cristo esteve aqui entre nós, ele disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou preparar o lugar. Quando me tenha ido preparado o lugar, voltarei para levar vós comigo, para que onde eu esteja, também vós estejais. Jesus amava os seus discípulos, como ama a todos nós, mas particularmente a eles que caminharam junto naquelas pregações, ele transmitindo os ensinamentos. E não era como nos dias de hoje, que temos tanta facilidade, tanta tecnologia. As andanças eram a pé, talvez descalços ou de sandálias, naquelas estradas empoeiradas de um bairro para outro, assim levando a boa nova, ensinando sobre Deus, esse Deus diferente que nós amamos, falando da vida espiritual, falando o reino dos céus está dentro de vós, e nós julgamos muito acima. Então, quando ele esteve entre nós, não tinha esses conhecimentos que temos hoje dos outros mundos. Tinha-se que a terra era o centro de tudo, para cima o céu, para baixo nas entranhas da terra, para o céu onde iam os bons, para as entranhas da terra, no lugar oposto, os menos bons, dizemos assim porque maus, até uma palavra bastante pesada, dizer maus, mesmo que diga no livro dos Espíritos, os maus espíritos, mas nós aprendemos que maus praticamente não existe, porque Deus criou nós como centelhas divinas,
destinadas ao bem. Nós fomos criados sem mal nenhum. O mal é criação do próprio ser humano, que não usando bem a liberdade, o livre-arbítrio que é concedido a todas as criaturas, ele, em vez de desenvolver virtudes, em vez de caminhar pela porta estreita, conforme hoje nós temos essa lição do Evangelho, enveredou por estradas tortuosas e desenvolveu orgulho, vaidade, ambição desenfreada e tantas outras paixões mundanas, humanas, e através do orgulho julgou-se até acima de Deus quando aceitava que existe Deus, senão ele achava que ele é o Senhor de tudo, pode tudo, e não existe nada além da matéria. Isso predominou por muitos anos as doutrinas materialistas. Por exemplo, a doutrina espírita veio num tempo em que o materialismo estava quase predominando, porque aquela descrença em Jesus foi praticamente se apagando aquela fé, e o Espiritismo veio aí conforme Jesus prometeu para todos nós, e hoje somos privilegiados por tantos e tantos conhecimentos em nossas vidas. Santo Agostinho fala aí das diversas moradas, dos diversos mundos, mas fala também do estado de alma no plano espiritual, na erraticidade, que varia de criatura para criatura. Quando se fala em erraticidade, não é um lugar que o espírito está errando, é um nome geral para onde vão todos aqueles que deixam o corpo físico, que varia muito as sensações que tenha, conforme ele acreditou, evoluiu, construiu, porque esse reino dos céus nós precisamos construir aqui na terra. Muitos de nós se equivocamos. Quando eu partir, eu quero ir para o céu, ou seja, para a felicidade. Essa felicidade ela é construída paulatinamente no dia a dia de nossas vidas. Podemos considerar que é o caminhar em nossa jornada que faz a criatura feliz. Então, esse estado de alma, independente dos lugares, dos mundos, ele varia até aqui entre nós no mundo físico. Às vezes, no mesmo lar, uma criatura se julga feliz e a outra infeliz. É a maneira de nós ver as coisas, analisar, sentir, presenciar. Tem pessoas que às vezes são tão pessimistas que só vê o lado negativo em tudo. Se chove, reclama, se dá sol quente, reclama, se dá ventania, reclama. Não temos por que reclamar de nada. Aprendemos com a doutrina espírita também, que ouvimos na mensagem há pouco, que a alegria também é uma maneira de nós sermos felizes, embora não é fácil ser alegre diante dos sofrimentos, mas nós precisamos compreender, segundo diz Santo Agostinho, nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos quantos passam por esse mundo sofrem de uma maneira ou de outra. Mas esse tipo de sofrimento é que muda de criatura para criatura, enquanto algumas, mesmo na dor, são alegres, otimistas, agradecidas, outras reclamam de todas as maneiras. Aprendemos também no Evangelho que a dor é uma bênção em nossas vidas. Não que nós somos criados para sofrer, como já dissemos há pouco, o mal, o sofrimento é criação humana. Então estamos num mundo de acordo com as nossas necessidades evolutivas.
precisamos sofrer, sim, porque o sofrimento ajuda a burilar nossas almas. E porque temos ainda um corpo grosseiro, barbaridade. Até às vezes nós dizemos que quem passa dos 60 anos, 70 e não tem dor nenhuma, até representa que não é humano, porque o mais comum é todos terem problemas, alguns desde a mais tenra idade. E aprendemos no Evangelho lá que tudo tem uma razão de ser. Os sofrimentos que nós não vemos razão no presente, nessa existência, geralmente são reparações de existências equivocadas lá do passado, porque nós, no correr das nossas inúmeras encarnações, às vezes nós equivocamos nas nossas atitudes, no nosso proceder. Até hoje nós erramos, mas é caindo e levantando que nós vamos nessa jornada, cada dia um passinho a mais em nossas vidas, para a nossa felicidade. O que precisamos é refletir o que estamos fazendo dessa encarnação, podemos dizer assim, privilegiada nesta hora de transição da nossa humanidade. Nós tivemos em nossa casa espírita, na última reunião mediúnica do ano, 2 mensagens de espíritos protetores. Não declararam quem o personagem que estava falando, mas para que nós refletíssemos em nossas vidas, que nós vivenciássemos o máximo, aproveitando as oportunidades que nos são dadas a todo momento, vivesse intensamente, amasse mais, perdoasse, visitasse as pessoas, como hoje está bastante delicado, as pessoas, verdade que se comunicam pelo Zap, mas não é igual como você ir na casa, abraçar, sentir a presença, o calor humano, é um pouco diferente de só ligar daqui para lá. Então, e diz mais um dos espíritos que falou ainda, não é que assustasse nós, porque nós aprendemos que precisamos falar da dita morte, menos uma vez por dia, não para temer, como acabamos de ouvir, não devemos temer a nada, ainda mais sabendo que a morte não liquida nada, apenas deixou uma carcaça aqui no mundo, e nós se libertamos desse corpo pesado, instrumento sagrado que nós serviu para trabalharmos, para crescermos, para evoluirmos, mas dia mais, dia menos, nós temos que abandoná-los. Então, na mensagem, o Espírito diz: um de vocês, no próximo final de ano, já estará entre nós, não estará mais aí entre os encarnados. Nós fiquemos assim, não com medo, porque ele deve de estar sempre preparado no dia a dia, porque não sabemos se amanhã nós estamos vivos, na outra semana, no outro ano. Por isso, a oportunidade mais bendita em nossas vidas é o hoje e o agora. Nesse sentido, não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Até lembro-me uma vez, tinha uma vizinha nossa que estava enferma, nós se programamos, domingo nós vamos visitar. Por qualquer razão não fomos, no meio da semana ela desencarnou. Nem no velório não fui, porque fiquei constrangido de não ter ido visitar, enquanto ela estava na carne, que pode conversar, pode tudo. Nós estivemos num velório, não faz muito tempo aqui na cidade, onde as pessoas conversando uns e outros se referiram. O velório era de uma amiga nossa muito querida,
E disseram eles, nós temos que achar um outro jeito de nós se encontrarmos, que não seja só em velório, quando morre algum de nós, que daí tinha gente do interior, de Canoinhas, da cidade, de Joinville, de Florianópolis, dos mais diversos lugares. Então, quantas pessoas que às vezes não se visitam enquanto estão vivos no corpo de carne, daí quando desencarna, vem aquele arrependimento, aquele remorso de não ter visitado. É importante que nós se visite mais, se ame mais, se tem alguma tendência de inimizade, que possamos nós reconciliarmos, conforme recomendou Jesus. Quando for depois a vossa oferenda, se tiver qualquer coisa contra quem quer que seja, deixa ali no altar e vai reconciliar enquanto estais a caminho. Enquanto estais a caminho é quando estamos ainda no corpo físico. Quantas criaturas que às vezes em família se distanciam, em conflito, se distanciam uns dos outros. E a doutrina espírita nos ensina que já somos colocados na mesma família, muitas vezes, nem sempre, não é ser radical, espíritos que nós se conflitemos já em outras encarnações e agora pedimos para vir no mesmo lar, porque estamos no mesmo lar, como filho, como irmão, como pai. Já cabe nosso dever social de, no mínimo, respeitarmos uns aos outros. E principalmente nós que somos beneficiados com essa doutrina maravilhosa que nos ensina sobre a reencarnação, o porquê da vida, porquê estamos aqui. Mas voltando sobre os mundos, por exemplo, fala lá Santo Agostinho, por exemplo, os mundos de regeneração, que o nosso está próximo a ser considerado um mundo de regeneração, embora diz muitos que pode ir alguns séculos ainda para estar totalmente regenerado. Mas vamos fazer a nossa parte, contribuindo com o Cristo para um mundo melhor, que os nossos descendentes possam encontrar aqui um mundo com mais paz, mais harmonia, mais espiritualidade, menos matéria, embora a matéria é parte integrante de nossas vidas, mas não podemos ser apegados só à matéria. Ela é passageira, o poder é passageiro. Só levamos, segundo diz os benfeitores espirituais, as nossas ações aqui praticadas, tanto as boas como as menos boas, são propriedades do Espírito. É comum as pessoas às vezes acharem que o vício é do corpo físico. Não é, não. O vício é do Espírito em si, que reflete no corpo de carne, como as virtudes também que nós desenvolvemos, nós levamos para a nossa felicidade. Até é bastante interessante aquela colocação do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, quando nos orienta: espíritas, amai vós, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Aqui voltamos lá atrás com a mensagem da rainha da França. Ela tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas talvez não tinha o amor que os outros, que eram simples e humildes, já tinham desenvolvido. Então, se nós sabemos de ter tanto e tanto conhecimento, vale menos conhecimentos e mais amor. Estou escutando um som, não está atrapalhando aqui, senhor? É assim mesmo? Sim.
é interessante nós analisarmos quantos ensinamentos nós temos nessa doutrina. Nós concluímos também analisando sobre os mundos de regeneração de vida. Nesses mundos, com certeza, nós vamos ter menos encarnações. Por exemplo, no mundo de provas e de expiações, talvez nós já tenhamos tido aqui centenas de reencarnações para experienciarmos as mais diversos tipos de tudo que existe no mundo para evoluirmos. Quando se fala em provas, o aprendizado, enquanto estamos aprendendo, crescendo, evoluindo, temos que passar pelas provas. Reparações já são expiações, aquelas faltas que nós se comprometimos, quer queiramos, quer não, nós temos que passar, sofrer na carne. Quando é grande demais as faltas, não tem outra solução para limparmos nosso perispírito a não ser sofrer na própria carne. Nós aprendemos com Pedro apóstolo quando ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados, isto é, as virtudes desenvolvidas vão lentamente apagando as nossas faltas. Mas, como já dissemos, quando é grande, é preciso a reparação. Vemos lá na obra de André Luiz, um dos espíritos que era mentor de André Luiz, orientando ele na vida espiritual. Lá pelas tantas ele se referiu que tinha chegado o momento que ele voltaria para a carne para reparar um passado longínquo. Nesse sentido, nós vemos também quão grande é a bondade, a misericórdia de Deus nosso Pai. Deus não é aquele credor que força nós a pagarmos quando nós não estamos em condições. Dá-nos tempo para crescermos, para evoluirmos, para adquirirmos forças. E lá pelas tantas, quando o próprio Espírito julga-se já em condições que não vai falhar na reparação, ele pede e vem. E é nesse sentido que às vezes a gente vê criaturas em sofrimentos, parece que tão grandes aqui no mundo, e são tão calmas, tão serenas. São espíritos evoluídos que já cresceram, já evoluíram, se prepararam e aceitam resignadamente. Quanto àqueles que são revoltados diante da dor, eles não se prepararam o suficiente para vencer as provas da vida. Então, os mundos de regeneração é um mundo de transição, em que, por exemplo, nós evoluímos aqui até se regenerarmos, mas não estamos ainda preparados para viver um mundo feliz, porque não é fácil nós se desvencilharmos de todas as mazelas que todos nós temos, um pouco mais, um pouco menos, o orgulho, o egoísmo. Quem de nós não tem? Basta que façamos uma análise. Todos nós possuímos a vaidade, a ambição desenfreada, mas também temos desenvolvido virtudes. Se nós analisarmos a nossa humanidade há 50, 60 anos atrás, e analisarmos nos dias de hoje, quanta evolução podemos ver, desde que nos olhe com os olhos positivos, não o olhar negativo, como já falamos. O mal existe, ainda reina em muitos corações, mas é mínimo se compararmos os milhões de pessoas que vivem no bem, agem no bem, pensam no bem.
Então, a porcentagem, como já falou o Edevaldo aqui, muito mínima mesmo. Só que, por exemplo, os órgãos de divulgação, a mídia divulga com muito mais euforia aquilo que é aterrador, que é assustador. E isso aqui não é nem bom, as pessoas meio frágeis, está acumulando o nosso consciente com esses noticiários, mas sim agirmos no bem, ouvirmos boas músicas, palestras. Foi anunciado que o fim dos tempos também era quando ouvíssemos a palavra de Jesus através dos telhados. Nós imaginávamos, mas como assim? Hoje nós vemos o rádio, quanto de tempo já existe hoje, outros órgãos muito mais modernos, e sabemos que futuramente os próprios espíritos vão se comunicar através dessa tecnologia que existe nos dias de hoje. Então vemos que tudo evolui para melhor. Então, esse mundo de regeneração nós podemos considerar que, intelectualmente falando, o nosso mundo avançou assustadoramente, mas o lado moral e espiritual ainda deixa a desejar. E nesse sentido é que cabe aos pais, aos responsáveis em geral, para desde a mais tenra idade dos subordinados colocar Deus em suas almas, colocar espiritualidade nos corações, mostrar que estamos no mundo aqui de passagem, para que esses espíritos não se iludam com as paixões mundanas, porque sabemos hoje os próprios espíritos que não evoluíram ainda muito no plano espiritual temem a reencarnação de vir aqui e falhar. E não é só um e nem dois que falham. Vemos uma colocação, certa vez, que num colóquio entre o mundo espiritual, entre os espíritos, falaram que de lá desce para cá milhares de criaturas com tarefas para ajudar na redenção da humanidade. Então pergunta-se, então o mundo lá deve estar bastante evoluído, bastante luz? Não. Grande parte das criaturas nem começam a desempenhar as tarefas incumbidas. É uma parte mínima que cumpre totalmente aquilo que se programou no plano espiritual para aqui realizar. Eu acompanho o trabalho mediúnico há quase 60 anos, nunca vi um espírito se comunicar e dizer que fez tudo o que podia, devia e um pouco mais. A grande maioria diz que poderia ter feito mais. Nesse sentido é que as mensagens do fim do ano deixou nós a refletir. Podemos fazer mais, sim, podemos visitar mais. É nosso dever de passearmos também, porque faz parte da nossa vida. Não estamos aqui só para trabalhar, não, embora o trabalho é que realiza o progresso, mas precisamos nós aproveitar de tudo que esse mundo fornece para nós, criaturas humanas, desde que estejamos com nossos pensamentos voltados para Deus. Até tem aquela mensagem no Evangelho sobre o homem no mundo. Lá fala com tanta clareza, até dizendo, se fores convidado para estar em contato com pessoas de crenças opostas,
de atitudes, de costumes diferentes. Não ofendais, ide compartilhar, sede fraternos, mas que vossos pensamentos estejam acima das paixões mundanas. Quando nós esclarecemos com tudo o que nós aprendemos em doutrina espírita, nós se fortalecemos cada vez mais e mais e mais. Lembrando também que não é só conhecimentos que adiantam. Até assistindo uma palestra do Divaldo Franco, não há muito tempo, ele referiu-se que uma das necessidades do mundo, dos cristãos, nos dias de hoje, é a vivência do Evangelho. Esse código divino. É fácil falar das lições de Jesus. O difícil é evidenciá-lo conforme ele nos realmente ensinou. E está no Evangelho, essas milhares de instruções. Da doutrina espírita também nós vemos quanta informação temos nos dias de hoje. Então fica fácil de nós, é só querermos, só que precisamos acessar, precisamos querer ouvir, querer estudar. É comum nas casas espíritas também as pessoas pretenderem o trabalho mediúnico e não muito as reuniões de estudo. Se nós analisarmos, são mais importantes as de estudo do que as mediúnicas, embora sabendo nós que as mediúnicas são importantes e necessárias, mas que são também trazidos espíritos que precisam de aprender para compartilhar nas nossas reuniões de estudo em nossas casas espíritas. E se analisarmos os grandes espíritos que passaram pelo mundo, sempre estudaram. O próprio Divaldo Franco, que é o maior divulgador através da palavra dos ensinamentos, vemos que quando deram o livro dos Espíritos para ele leu de capa a capa, depois consultou os Espíritos, mandaram tornar-se a ler, leu pela terceira vez, depois recomendaram, agora você já leu, agora comece a estudar. Então o estudo é importante, é necessário para nossas vidas. Então todos os médiuns devem participar de reuniões de estudo na casa espírita, ou seja, a casa deve fornecer reuniões dessa natureza para grupos de estudo. Mas nota-se, geralmente, não sei, mas na nossa casa é tão reduzido o número de pessoas para as reuniões de estudo. E existem casas espíritas que às vezes nem acham que a espiritualidade é de estudo, não precisamos estudar. Quem tiver, por exemplo, curiosidade a saber do mundo espiritual, para nós basta que nós vamos para os livros espíritas, principalmente o livro O Céu e o Inferno, é recheado de comunicações de espíritos de todas as categorias, inclusive aquelas comunicações lá já passou pelo crivo da razão, foi analisada. Kardec, um espírito de uma sabedoria incalculável, ele analisava, passava tudo pelo crivo da razão, mas fez questão de colocar comunicações de espíritos suicidas, criminosos, bons, menos bons, enfim, de toda ordem temos lá, nós vemos. E os demais livros são todos importantes, as 5 obras
deve estar na mente e no coração de todo aquele que diz ser espírita, não que precise conhecer total, mas ao menos estar por dentro dessa filosofia que nós temos em nossas mãos, uma doutrina admirável para todos nós. Santo Agostinho fala dos mundos superiores e mundos inferiores. Eu não vou, trouxe aqui, mas não vou ler essas mensagens aqui, mas vale a pena a gente ler, refletir, aí enche nós de esperança, de fé, de conforto, por sabermos que dia mais, dia menos, estaremos num mundo totalmente feliz. Leiam essa página sobre os mundos felizes. No nosso mundo, por exemplo, precisamos da noite para admirarmos o dia, da doença para admirarmos a saúde, e assim todas as coisas. Nesses mundos a criatura já venceu tudo, venceu todas as mazelas morais que nos fazem sofrer, venceu todas as paixões mundanas e está pronto para vivenciar um mundo de paz, de luz, onde basta que leiam lá para sentir de coração quanta felicidade existe, e nesse sentido nós vemos quanta sabedoria divina que criou todos os seres iguais perante a dor, perante a vida. Tudo tem o mesmo princípio e as mesmas possibilidades de crescer, de evoluir, embora sabendo nós que Deus não tem pressa de nós. Nós é que precisamos ter pressa para sermos felizes. Deus é aquele Pai que paciencioso espera a volta do filho pródigo para o seu seio. Se nós se desvinculamos do rebanho da casa do Pai, porque Jesus nos ensinou, doutrina espírita também, que Deus está em toda parte. Quando fala lá, quando Jesus falou que não fosse assim, ele iria e voltaria. Muitos estão esperando que Jesus volte entre os anjos para resgatar nós aqui do mundo físico. Jesus nunca esteve distante de nós. Nós é que se distanciamos dele. Ele próprio diz que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Agora nós perguntamos, será que uma pessoa sozinha não tem o amparo de Jesus? Lembremos nós também que nós nunca estamos sozinhos. Cada um de nós tem um anjo de guarda, então já não somos um só, somos 2 ou mais. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós, que possamos contribuir com o Cristo nessa grande obra de transformação da nossa humanidade para um mundo mais feliz. Sabendo que essa felicidade está em nós, não está algures. O reino dos céus está dentro de cada um, está em nós desenvolver, procurar, sentir, valorizar, agradecer. O agradecimento é uma forma de sermos felizes. Quanto devemos agradecer ao Pai. Agradeço a oportunidade que nos foi concedida, a presença de todos vocês que tiveram a paciência de ficar aqui ouvindo nesses instantes, os bons espíritos que nós assistimos. Muita paz, assim encerramos
as nossas colocações. Eu estou bem emocionado com a palestra do nosso professor, né? Que hoje veio Professor, sou um aprendiz. um aprendiz. Palestra sobre há muitas moradas, tem o nosso amigo Sérgio, ele fez aqui também, eu assisti 2 vezes. Aqui ele é um conhecedor de doutrina espírita, eu não conheço quase nada, conheço um pouquinho de evangelho. Então imagine nós, né? Mas estava muito esclarecedora, muito boa a palestra. Então vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, já que todos estão com o coração nele. Então vamos pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos anjos da guarda, nossos protetores espirituais, que com certeza estão nos ajudando, nos abençoando com muito amor e sabedoria. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado que ainda hoje podemos ouvir o teu chamado e seguir o teu caminho. Que a tua mensagem continue motivando e chamando as pessoas para a prática do amor, da paz e da justiça. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Dá-nos o dom da fé para aprendermos a abrir nossas mãos, não somente para receber, mas também para ajudar. Ensina-nos a amar e compartilhar o amor entre todos nós. Senhor, como é bom saber, ao encerrarmos um novo encontro, que tu abençoas. Pedimos-te que fortaleças a nossa fé. Temos a certeza de que todos os dias o teu cuidado, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua paz permanecerão conosco. Querido Deus, ajuda-nos a participar mais, ajuda-nos a frequentar o nosso encontro com alegria e vontade de crescer espiritualmente. Ajuda-nos a voltar para casa com um sorriso nos lábios e paz no coração, perdoados e fortalecidos com muita luz. Desperta em nós a vontade de fazer o bem aos nossos semelhantes. Pai amado, continua escutando nossos pedidos e agradecimentos. Precisamos de Ti todos os dias, ajudando a escutar melhor a Tua palavra e a ter ouvidos atentos para as necessidades do nosso próximo. Abre nossos olhos para enxergarmos as necessidades do próximo. Utiliza as nossas mãos para agir e a nossa boca para consolar aqueles que estão tristes. Dai-nos a coragem e a alegria necessária para falar do amor e ajudar nossos amores necessitados. E assim, então, com essa mensagem, nós encerramos o nosso trabalho de hoje e podemos ir para o passe.